O açúcar faz parte da alimentação da maioria das pessoas. Alguns tipos trazem benefícios ao organismo, como o açúcar das frutas, mas o consumo excessivo, principalmente dos produtos industrializados, pode trazer prejuízos. Nós vamos falar com a repórter Aline Aguiar, que está com um nutrólogo. Boa tarde, Aline. Ei, Arthur, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Vários alimentos que a gente nem imagina têm açúcar e a dica é moderação sempre. Eu vou conversar com o doutor Fabiano Robert, que é médico nutrólogo. Doutor, muito boa tarde. O açúcar é um carboidrato? Sim, o açúcar é um carboidrato. Açúcar é um termo genérico que nós usamos para definir os carboidratos cristalizados comestíveis. E a função é fornecer energia para o nosso corpo? A função principal dos carboidratos é o fornecimento imediato de energia para a realização das nossas atividades. E existe uma diferença, carboidrato simples e carboidrato complexo? Sim, os carboidratos estão tradicionalmente classificados em simples e complexos de acordo com o tamanho das suas moléculas. E o que varia é o tempo de absorção desse carboidrato pelo nosso organismo. Nós temos aqui, então, vários exemplos. Então, doutor, explica pra gente aqui o que tem o carboidrato, o açúcar, né? Que a gente chama de carboidrato simples e o complexo. Bom, nesse lado, nós temos os carboidratos simples. São carboidratos que são rapidamente absorvidos e promovem um aumento rápido da glicose a nível sanguíneo. Então, esses são alimentos que têm açúcar. A gente, por exemplo, a massa mesmo, né? Aqui tem o açúcar refinado, o arroz branco, os biscoitos, o pão. Não somente os doces são ricos em carboidratos simples. As massas e até mesmo as frutas também têm os carboidratos. Os carboidratos simples, por serem relacionados a algumas doenças, devem ser consumidos com moderação. E aqui do lado de cá a gente tem os alimentos que têm o açúcar, chamado carboidrato complexo. Os carboidratos complexos são absorvidos de maneira mais lenta, então promovem um aumento gradativo, gradual da glicose a nível sanguíneo. E são alimentos que geram uma sensação de saciedade prolongada, são alimentos que são ricos em vitaminas e minerais quando comparados aos carboidratos simples. Então são desejáveis. São melhores para o nosso organismo. A gente deve dar preferência a esses carboidratos complexos? Exatamente. Existe uma necessidade de consumo e preferencialmente optar pelos carboidratos complexos. Então o que nós temos aqui? O açúcar mascavo, o arroz integral, a batata doce? Sim, esses são alimentos ricos em carboidratos complexos. Os cereais, o pão integral, o arroz integral, a batata doce também é muito bom. São todos muito ricos em carboidratos complexos. Doutor, então uma substituição no nosso dia a dia pode fazer uma diferença também no nosso organismo, né? No lugar do pão de sal, consumir o pão integral, isso já faz uma grande diferença nessa absorção do açúcar, do açúcar bom. Exatamente, principalmente para aqueles pacientes que têm um desejo em emagrecer ou que têm predisposição ao diabetes. O que pode acontecer, então, se a gente consumir açúcar em excesso? Nos direcionaríamos para uma situação de hiperglicemia, um aumento contínuo da glicose na corrente sanguínea, e que poderia cursar com doenças que têm essa hiperglicemia como base, como diabetes e a obesidade, por exemplo. E falta de açúcar? A falta de açúcar vai gerar um certo cansaço, principalmente para a prática de atividade física, e pode até levar à hipoglicemia, uma condição grave que pode até levar à morte. Moderação, doutor, equilíbrio? Sempre. O carboidrato é necessário, o excesso é o problema. Ok, muitíssimo obrigada então pela participação aqui no MGTV, primeira edição, essa mesa aqui muito bonita, né? Então, Arthur, a gente deve dar preferência para os carboidratos complexos. Tudo anotado aí. Muito obrigado.